Fala galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Fabrício Schmidt, professor de língua portuguesa. Pessoal, hoje eu quero iniciar com vocês um dos conteúdos que a probabilidade de cair aqui no Rio Grande do Sul é muito alta, tá? Então a gente vai começar a adentrar agora o conteúdo denominado acentuação gráfica. O que acontece nesse conteúdo aqui agora? Antes propriamente de iniciarmos o conteúdo denominado acentuação gráfica, a gente tem que ter agora como base desse conteúdo, sem sombra de dúvida, dois outros conteúdos. O primeiro conteúdo que eu quero comentar com vocês agora aqui é a parte da prosódia, tá? Deixa eu só mudar aqui agora. O que é essa parte da prosódia, pessoal? Então eu vou colocar aqui agora, tá? Prosódia. E mais o conteúdo denominado que divisão silábica. Divisão silábica. Por que eu tenho que ter muita base mesmo nesses dois conteúdos aqui? Vou colocar um exemplo de cada para que a gente possa entender por que essas duas bases aqui são extremamente importantes para nós, tá? Obviamente o conteúdo acentuação gráfica, o próprio nome já diz, pessoal, tá? Deixa eu só colocar aqui agora acentuação gráfica, tá? A acentuação gráfica para nós, esses acentos gráficos aqui agora que eu quero trabalhar com 3 acentos gráficos aqui, tá? Então, eu vou trabalhar com o nosso acento agudo, o nosso acento circunflexo e este daqui, pessoal, que ele no popular é chamado crase, é o nosso acento grave, acento indicativo da crase. O que acontece? Esse número 3 aqui agora, para acentuação gráfica, para nós ele é irrelevante. Porque esse conteúdo é um conteúdo que ele vai desaguar depois na crase. Conteúdo específico, tá, gente? O que acontece agora? Para que a gente possa estudar acentuação gráfica, eu tenho que estudar antes de acentuação gráfica a parte da nossa prosódia. A prosódia vai se preocupar com a correta tonicidade. Isso mesmo, pessoal. Tonicidade. Mas, Fabrício, eu não me lembro o que é tonicidade. Tonicidade, pessoal, é a sílaba mais forte. O que acontece na língua portuguesa? A língua portuguesa, ela tem mais ou menos 380 mil verbetes, pessoal. Ou seja, 380 mil palavras. Quem olhar agora no dicionário, por exemplo, pegar no dicionário do Volpe, que é o dicionário da língua portuguesa, o dicionário vai estar lá 381 mil verbetes, tá? O que acontece, pessoal? É muito comum, e a gente já sabe disso aqui, só vou reforçar com vocês agora, que as palavras da língua portuguesa, toda e qualquer palavra, ou seja, essas 381 mil e mais algumas, tá? Esse aqui é um número aproximado, tá, gente? Essas palavras, elas são carregadas de sílabas tônicas ou, exato, átonas, né? Vou pegar uma tônica aqui para nós, pessoal. Por exemplo, tá? Posso pegar muito bem a palavra café. Vou pegar a palavra café, obviamente, sem sombra de dúvida, dentro do nosso léxico agora, ela é acentuada, né? Então, eu vou fazer a divisão silábica dessa palavra aqui. Então, eu faço a divisão silábica, café. O que acontece com café? Tu tem agora aqui uma dissílaba. Então, oxítona e uma paroxítona aqui. O que acontece com essa palavra, pessoal? Essa palavra aqui agora, ela não vai carregar 2 sílabas tônicas. Ela vai carregar uma sílaba tônica e uma sílaba átona. Porque toda e qualquer palavra na língua portuguesa tem tonicidade e toda e qualquer palavra na língua portuguesa tem sílabas átonas. Então, uma palavra, se ela for dissílaba, trissílaba, por exemplo, polissílaba, ela vai ter dentro da sua estrutura uma sílaba mais forte e o restante, como consequência, átona, fraquinha.
Aqui para nós é um pouquinho mais fácil, por quê? Porque aqui agora a gente já tem no visual. Então, se eu pegar os nossos olhos agora aqui, pessoal, vocês vão conseguir enxergar a sílaba forte, a sílaba mais atônica aqui. Por que vocês vão conseguir enxergar? Vocês vão conseguir enxergar porque isso aqui é visual. Vocês estão vendo aqui uma marcação de um acento agudo agora aqui, que casualmente essa palavra vai entrar onde eu sempre gosto de colocar esse funil aqui, gente, tá? Um funilzinho, tá? O que acontece com esse funil? Vamos imaginar que aqui tem as 380 mil palavras na língua portuguesa, tá? Vamos colocar aqui que cada pontinho que eu estou colocando corresponde às palavras agora. O que acontece? Esse funil aqui agora estão as nossas palavras aqui. E a gente sabe que essas palavras das quais eu coloquei dentro desse funil aqui, elas são carregadas de sílabas tônicas e são carregadas de sílabas átonas. Mas algumas não são acentuadas e outras, como a gente sabe, são acentuadas. Tá? A gente sabe que nem toda palavra na língua portuguesa é acentuada, mas ela carrega assim a sua tonicidade, trabalhando o que, pessoal? Trabalhando com a nossa parte aqui da prosódia, tá? Porque a prosódia, pessoal, nada mais, nada menos é se preocupar com a correta tonicidade das palavras. É fácil? Não, não é nada fácil, tá, gente? O que acontece? Vou imaginar agora, nesse exemplo aqui, que essa palavra, sem sombra de dúvida, ela não está errada, ela está correta. Ela é uma oxítona terminada em E. Como a gente verificou aqui agora, ela é também visual, porque aqui carrega, no acento agudo, a sua tonicidade. E muito bem, o acento circunflexo carrega a sua tonicidade também, tá? Visual, sem sombra de dúvida. Então, ela tá aqui? Aqui tá ela. Ela vem entrando, entra dentro desse funil aqui agora. E ela entra num conteúdo denominado o quê? Acentuação gráfica, pessoal, tá? Aqui a nossa acentuação gráfica. Obviamente, a acentuação gráfica é o nosso objeto de estudo hoje. Ela vai desaguar agora em proparoxítona, paroxítona e, como consequência, as nossas ditas oxítonas aqui, tá? Então, só vou mudar a nossa folhinha aqui agora, tá? Deixa eu só mudar ela aqui, para não se tornar tão poluído as nossas folhas. Então, o que acontece? Vou só repetir aqui, prosódia. Prosódia na língua portuguesa vai se preocupar com a correta tonicidade, gente, tá? E aqui a parte da divisão silábica. Por que eu quero explicar esse conteúdo aqui, silábica? Por que eu quero explicar esse conteúdo antes de entrar propriamente na acentuação gráfica? Porque se tu errar a parte da prosódia, ou seja, a parte vai se preocupar com a correta tonicidade das palavras, como consequência, uma palavra que ela é oxítona, ela se torna paroxítona ou proparoxítona de maneira errônea, tá? E a divisão silábica também. Porque uma palavra que é de sílaba, a gente pode colocá-la em trissílaba, como consequência muda a tonicidade, e uma palavra que trissílaba transforma em polissílaba e assim sucessivamente. Fabrício, me dá um exemplo. Muita gente, pessoal, muita gente tem o hábito de fazer a divisão silábica de gratuito. Aqui, sem sombra de dúvida, a ordem normal é uma ordem de quem? De um ditongo, tá? Muita gente tem um hábito agora dessa palavra aqui, ou seja, de uma trissílaba, transformar ela em poli, ou seja, 4. Fazendo agora a divisão silábica de maneira errada, tá? É muito comum, pessoal, mas muito comum mesmo. O que acontece agora aqui? Qual a diferença da palavra correta para a palavra errada? A palavra errada, obrigatoriamente, tu transformou em quem? No hiato. Encontro de duas vogais em sílabas separadas. Portanto, os hiatos acentuados são quem? Os hiatos acentuados na acentuação gráfica, sem sombra de dúvida, é o I e o U seguido de S, diferente de NH. Portanto, essa palavra aqui agora, pessoal, ela teria que ser, obviamente, acentuada. Olha como isso é extremamente curioso e extremamente complicado. Porque se tu errou a divisão silábica aqui como consequência, que é no exemplo do gratuito, que a nossa divisão silábica está errada, a gente vai agora colocar a parte da prosódia em operação. O que acontece? Essa parte da prosódia, ela entra agora aqui, mudando inclusive a tonicidade da palavra.
Então a tonicidade da palavra agora é no I. E a tonicidade da palavra correta é no TUI, gratui, tá? Portanto, ela não é acentuada. Claro, a gente sabe dentro do nosso léxico que essa palavra, sem sombra de dúvida, ela não é acentuada. Sim, ela não é. Mas o que acontece? Fez a divisão silábica de maneira errada, entra na prosódia também, aí um efeito dominó. Como consequência, tu entra depois no outro grupo, na acentuação gráfica, tá? A acentuação gráfica. Então, pessoal, quem não tem muito bem embasado a parte da prosódia, deem uma olhada em gramática prosódia, que vai se preocupar com a correta tonicidade das palavras. Quem não tem muito bem embasado divisão silábica, deem uma trabalhada na parte de divisão silábica, porque como consequência, tu errou a divisão silábica, entra um efeito dominó. Tu erra a prosódia e muitos casos, tu acentua a palavra onde ela não deveria ser acentuada. Querem ver um outro exemplo, pessoal, bem interessante aqui, antes da gente adentrar no conteúdo? Olha essa palavra aqui que muita gente fala. Cateter. O que acontece? Mas muita gente, nessa palavra, vai falar catéter. Ou seja, nós sabemos dentro do nosso léxico que essa palavra, sem sombra de dúvida, ela não é acentuada. Quem escreve essa palavra no cotidiano, no seu dia a dia, principalmente o pessoal mais na área da saúde, enfermagem, médico, esses técnicos, eles vão escrever essa palavra aqui agora sem acento, tá? É uma palavra mais próxima do dia a dia deles, tá? Assim como tem algumas palavras que são mais próximas do direito, outras são mais próximas de outras profissões. É bem comum, pessoal. O que acontece? Mas só que essa palavra, na tua pronúncia ou na pronúncia de qualquer pessoa, ela é pronunciada em posição de paroxítona, tá? O que acontece aqui, pessoal? A nossa pronúncia é em posição de paroxítona, mas se vocês forem lá na parte da prosódia, que vai se preocupar com a correta tonicidade das palavras, essa palavra vai estar lá nas oxítonas. Mas como assim, Fabrício? As oxítonas não são acentuadas, as terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S e mais o nosso em? Sim. Mas o que tem a ver essa parte de acentuação gráfica aqui? Essa parte de acentuação gráfica, pessoal, vai se preocupar com acento agudo e vai se preocupar, sem sombra de dúvida, com o nosso acento que? Circunflexo. Tá? Essas são as oxítonas acentuadas. Você se lembra do funil lá? Exato. Toda e qualquer palavra na língua portuguesa, ela entra dentro daquele funilzinho, tá, gente? Então, aquele funil ele é composto de 380 mil verbetes, 380 mil palavras, das quais algumas são acentuadas e outras não. O que acontece com a parte da prosódia que vai se preocupar com a correta tonicidade? Lá vai estar escrito, pessoal, que catéter, como muita gente fala, se encontra errado, porque ela deveria ser o que, então? Acentuada, porque entra em uma das regras de acentuação gráfica. Qual regra? A regra das paroxítonas terminada em R do nosso querido rouxinol, pessoal, tá? Mesmo exemplo aqui, posso colocar o nosso revólver. Olha aqui. Aonde tu tem agora a oxítona aqui, tá? Essa palavrinha aqui, essa consoante R, e tu tem a tonicidade em posição de quem? De paroxítona. Então esse conteúdo tem, sem sombra de dúvida, muito a ver com a prosódia. Vai se preocupar com a correta tonicidade. Mas Fabrício, mas onde é que eu acentuo? Não, tu não acentua essa palavra. Essa palavra ela não é acentuada porque ela não se encaixa em uma das regras de acentuação gráfica das quais a gente vai começar a trabalhar em seguida. Mas então, Fabrício, ela não tem tonicidade? Ela, como consequência, é átona e átona? Não, pessoal. Sem sombra de dúvida, ela tem um elemento aqui dentro que ele vai ser tônico e o restante, como consequência, átono. Se a tonicidade fosse no K, aqui, ou seja, em posição de proparoxítona, todas as proparoxítonas deveriam ser acentuadas, devem ser acentuadas. Essa aqui também, como consequência, ela deveria ser acentuada, tá? Porque a regra das proparoxítonas todas são acentuadas, independentemente, pessoal, tá?
Alguns de vocês vão perguntar o seguinte: tá, Fabrício, existe uma proparoxítona não acentuada? Não, pessoal. Toda vez que vocês tiverem a tonicidade em posição de proparoxítona, as proparoxítonas são acentuadas. O que acontece agora? Se fosse no catéter, ou seja, em posição de paroxítona aqui, seria uma paroxítona terminada em R, portanto acentuada, mas ela não é acentuada. Então, onde é que está a tonicidade? Fabrício, a tonicidade se encontra no ter. Então, quando a gente pronuncia essa palavra verbalmente, a pronúncia tem que sair da seguinte maneira, pessoal: cateter, tá? É muito comum no dia a dia, numa fala do teu cotidiano, vocês colocarem lá a partezinha da prosódia em posição de paroxítona, mas não é, pessoal, é em posição de oxítona aqui. Por isso que ela não é acentuada, porque não existe oxítona terminada em R, tá, gente? O que acontece? Visto esses dois conteúdos agora previamente, nós vamos avançar para a parte de acentuação gráfica aqui, tá? Deixa eu só mudar aqui de novo. O que é a nossa acentuação gráfica, pessoal? É o modo de proferir um som ou um grupo de som com mais relevo do que outros. Obviamente, se tu tem uma palavra que ela, por exemplo, ela é uma dissílaba, essa dissílaba agora, como tu tem duas sílabas ali, tu vai ter uma dessas sílabas com maior intensidade do que a outra. Então, uma vai ser tônica, a outra átona, como consequência. O que acontece, pessoal? Esse relevo se denomina acento. O que a gente tem que ter agora, sem sombra de dúvida, em mente, pessoal? O que é um acento para nós? Vamos dar uma olhada aqui. Tem um conteúdo denominado sinais diacríticos, tá? Ai, Fabrício, o que é esses sinais diacríticos aqui, pessoal? Vou imaginar, pessoal, que aqui eu tenho um saquinho, tá? Esse aqui é o saco do nosso Papai Noel, porque agora tá chegando o final do ano de novo, tá? Olha, parece uma... Tá? Parece uma fruta aqui, tá? Desconsidere que eu não sou bom desenhista, pessoal, tá? Vou imaginar que aqui seria o saco do Papai Noel. Esse saco do Papai Noel aqui seriam os nossos sinais diacríticos, tá? Eles também são chamados de notações lexicais, tá? Servem para indicar, dentre outros aspectos, a pronúncia correta das palavras. Ou seja, dentro desse saquinho aqui agora, denominado sinais diacríticos ou notações lexicais, nós temos, pessoal, os acentos gráficos, tá? Acento gráfico é diferente de sinal. Isso a gente tem que ter muito bem diferenciado. Acento gráfico na língua portuguesa apenas temos 3. O nosso acento agudo, o acento circunflexo e o acento indicativo da quem? Acento indicativo da crase. Lembrando que esse número 3, que é o acento indicativo da crase, que é o acento grave, nós não trabalhamos na acentuação gráfica. Olha como é curioso. Acentuação gráfica. Tá? Então, a acentuação gráfica tem a ver com quem? Tem a ver com acento gráfico. O restante, pessoal, o restante é sinal. Ah, Fabrício, me dá um exemplo de sinal útil, que o tio vai marcar a nasalização das vogais A e O. Me dá outro exemplo, Fabrício. O cedilha. Então, o cedilha indica que o C tem um som, né? Esse C tem um som de SS. O apóstrofo, pessoal, exato, o apóstrofo. O apóstrofo é uma supressão, tá? De uma vogal. O trema, tá? Esse trema, obviamente, pessoal, ele andou caindo agora depois das regras de 2016. Ele ainda tem na língua portuguesa? Sim, ainda tem. Mas, contudo, em palavras estrangeiras, tá, gente? E depois, o final, o nosso emprego de quem? O nosso emprego do hífen. Então, o hífen marca a união de vocábulos. Então, ele vai desaguar num conteúdo denominado quem?
Aham. Próclise, mesóclise e a nossa quem dita? A nossa ênclise, tá? Então vamos de novo. O tio, pessoal, marca a nasalização das vogais A e O. O cedilha indica que o C tem som de SS. O apóstrofo indica a supressão de uma vogal. Por exemplo, pessoal, deve-se limpar caixas d'água. Então aquele de água ficou d'água. A cada 6 meses. O trema marca a semivocalização do nos grupos G, Gi, Ki, Ki, tá? Lembrando que na nova regra ortográfica perdeu-se esse trema, mas é usado ainda para palavras estrangeiras, tá? E o hífen que marca a união dos vocábulos, a ênclise, a mesóclise e a separação das sílabas e assim sucessivamente, pessoal, tá? Então, o que acontece agora? Todo esse conteúdo, acento gráfico, mais os nossos sinais aqui agora, eles vão entrar dentro desse rol maior do sinal diacrítico aqui. Então, para que a gente possa entender agora a acentuação gráfica, nós iremos trabalhar com acento agudo e como consequência com o nosso quem? Acento circunflexo. Fabrício, mas o que é um acento agudo? Marca a posição da sílaba tônica, pessoal. E o nosso timbre o quê? O nosso timbre aberto. E o acento circunflexo marca a posição da sílaba tônica e o nosso timbre o quê? Fechado, tá? Então aqui aberto o nosso timbre e aqui o nosso timbre o quê? Fechado. Isso mesmo, pessoal, tá? Vou mudar aqui agora e vamos começar a estudar a nossa acentuação gráfica aqui agora. Vamos lá? Trocar aqui rapidinho, tá, gente? Então vamos lá, pessoal. O português e as demais línguas românicas, o inglês, o alemão, são línguas de acento da intensidade. O latim e o grego, por outro lado, possui acento musical. Isso é o nosso Bechara 2009, página 86, tá, gente? O primeiro conteúdo que eu quero estudar com vocês agora é as regras de acentuação gráfica das nossas proparoxítonas. O que acontece com as nossas proparoxítonas? As nossas proparoxítonas são todas acentuadas. Nesse caso, para que exista uma acentuação gráfica, devemos verificar a tonicidade da sílaba, tá? Ou seja, como consequência aqui, pessoal, está nos falando o seguinte: faça a divisão silábica de maneira correta. Fez de maneira errada, opera nesse circuito a nossa prosódia também e, como consequência, a nossa acentuação gráfica ela pode mudar. Ou seja, a acentuação gráfica tem muito a ver com a correta tonicidade das palavras aqui, pessoal, tá? Há momentos em que a tonicidade está na posição de proparoxítona, outros momentos em posição de paroxítona e oxítona, tá? Nesse sentido, existe uma acentuação gráfica correspondente para cada palavra. Vejamos. Eu tenho um exemplo agora aqui de lâmpada, rápido, rígido, córrego. Porque agora aqui tu tem o RR, pela regra de divisão silábica, os dígrafos RR, SS, SC, S cedilha, XC, eles se separam nas regras de divisão silábica, tá? Isso se encontra no vídeo anterior, pessoal. O que acontece agora aqui? Vocês notam que eu coloquei, vou tentar só colocar essa daqui agora, essa palavrinha lâmpada. Então, quando a gente pronuncia essa palavra, a gente pronuncia lâmpada, divisão silábica, e a tua tonicidade está em posição de quem? Está em posição de proparoxítona, paroxítona ou oxítona. Vamos dar uma olhada aqui agora? Seguinte, pessoal, olha aqui. Lâmpada. Bom, Fabrício, lâmpada é barbada. Sim, vamos tentar entender essa essência aqui, pessoal. Que essa essência vai ser a mesma essência depois de palavras um pouquinho mais difíceis, tá? O que acontece? Primeira coisa que vocês devem saber aqui, que deve operar nesse circuito, sem sombra de dúvida, é divisão silábica, tá?
divisão silábica. Concordo comigo? Porque olha aqui, lâmpada. Então, tu fez, obviamente, a divisão silábica, e essa divisão silábica, para separar um elemento de outro elemento, tu empregou o nosso hífen aqui também, tá? Olha que curioso. Se a gente for estudar o emprego do hífen, que foi o que a gente usou aqui agora para fazer a divisão silábica, não tem lá no emprego do hífen, né, gente? Então, é uma partezinha que ainda dá um pouco de divergência entre os gramáticos, tá? Então, tem que ter uma atençãozinha para estudar o emprego do hífen depois. O que acontece agora? Essa palavra aqui, nós conseguimos dividir ela em 3 sílabas. Então, portanto, ela é o quê? Uma trissílaba. A grande sacada aqui agora é nós sabermos se a tonicidade, ou seja, a parte da prosódia, está em posição de quem? De oxítona. Está em posição de quem? De paroxítona, ou está em posição de quem? De proparoxítona. Se tivesse em posição de, por exemplo, de oxítona aqui, pessoal, agora entraria num conteúdo denominado que a acentuação gráfica. Olha como operam os 3 conjuntamente. A acentuação gráfica. Por quê? Porque agora entraria dentro das regras de acentuação gráfica, onde as oxítonas terminadas em A e O seguido de S em E são acentuadas, tá? Então, mas a gente não fala lâmpada, a gente não fala lâmpada, a gente fala lâmpada. Então, essa daqui como consequência ela é tônica, essa como consequência ela é átona, e essa como consequência ela é átona. Então, tu tem um circuito tônico, átono e átono. Concordo comigo, pessoal? Exato. Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Então, a regra das proparoxítonas é que elas todas são acentuadas. Claro, evidentemente, quando a tua tonicidade estiver em posição de proparoxítona, né, pessoal? O que acontece agora? É mais tranquila porque ela também é o quê? Ela também é visual. Tanto é verdade que, olha, quando vocês fazem a divisão silábica aqui, o acento circunflexo, ou seja, uma canalização, né, com um timbre fechado aqui, ela se encontra em posição de proparoxítona. Portanto, todas as proparoxítonas são acentuadas. Olha que curioso, pessoal. Olha que extremamente... É muito curioso isso aqui. Vou pegar um sufixo, tá? Então, vou pegar um sufixo adverbial aqui para nós. Um sufixo adverbial, tá? O sufixo adverbial que eu quero pegar aqui para nós agora, eu quero pegar o nosso sufixo adverbial mente. Por que ele é um sufixo adverbial? Porque ele forma advérbio na língua portuguesa, tá? Vou pegar essa palavra aqui, econômico. Se eu agora colocar acrescentar nesse radical, que é o elemento estrutural básico aqui agora, é ele que vai dar significado, né? No qual a gente vai acrescentar um sufixo, no qual a gente vai acrescentar um prefixo. Radical, elemento estrutural básico, aquele que serve como base do significado das palavras na língua portuguesa. Eu tenho que econômica, trocou agora esse O por A, isso é comum acontecer, tá? Economicamente. O que acontece agora, pessoal? Essa palavra economicamente, sem sombra de dúvida para nós, é um advérbio. Porque tu tem o mente agora aqui, tu tem agora quem? O nosso sufixo. Sufixo dito sufixo adverbial. O que acontece agora aqui? O que vocês notaram em relação a essa palavra econômico para economicamente? Pessoal, que o economicamente nós perdemos o acento que? Circunflexo. Quando a gente acrescenta um sufixo ou qualquer sufixo na palavra, pessoal, nós perdemos, sem sombra de dúvida, quem agora aqui?
nós perdemos o acento agudo e o acento circunflexo, ou seja, eles saem agora fora desse circuito, eles somem daqui e a tonicidade da palavra, ela como consequência, ela vai mudar. Ou seja, se nós fizermos a divisão silábica, fica assim, ó, e, co, no, mi, ca, men, te. O que acontece? A divisão silábica agora, olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a polissílaba. A acentuação gráfica, ela só ocorre, pessoal, nas 3 últimas aqui agora. Ou seja, nós vamos ter que atentar apenas para essas aqui. Porque as regras de acentuação gráfica são apenas 3. Ou elas estão em posição de oxítona, ou elas estão em posição de paroxítona, ou elas estão em posição de proparoxítona. Para cá, não existe, pessoal. Então, isso aqui como consequência quem? Átono, átono, átono e átono. Tá? Então, aqui pode ser tônica, tônica ou tônica, dependendo da tua pronúncia agora. Tá? Então, pensem comigo, pessoal. Quando uma palavra acentuada recebe o sufixo mente, sufixo iniciado por Z, por exemplo, também, ou por qualquer outro sufixo, o acento gráfico, tá? O acento gráfico que a gente tem aqui agora, agudo ou circunflexo, ele sai da jogada e entra a parte da prosódia que vai se preocupar com a correta tonicidade das palavras. Vou colocar um outro exemplo depois ali, tá? O que acontece agora aqui? Essa palavra, a grande sacada dela é saber onde é que está a tua correta tonicidade. A tonicidade está em posição de oxítona, a tonicidade está em posição de paroxítona, a tua tonicidade está em posição de proparoxítona. E agora, pessoal? Ela não é acentuada, já vou dar a dica, tá? Ela não é acentuada. O que acontece? Se ela não é acentuada, e não poderia ser a tua tonicidade no K, economicamente. Ela não poderia ser no T, porque senão agora entraria em umas regras de acentuação denominada oxítona. A, E, O, seguida S em ENS. Então, na tua fala, tu não poderia pronunciar economicamente, tá? Aqui não poderia ser tônica. O que acontece agora? A tua tonicidade nessa palavra, formada através de um sufixo adverbial mente, no econômico aqui, que era acentuado, é a nossa palavra denominada economicamente. Então, a tonicidade se encontra em posição de paroxítona. Não existe paroxítona terminada em E, portanto, ela não é acentuada, pessoal. Vocês têm que cuidar que, às vezes, o acréscimo de um sufixo pode alterar também a parte da prosódia. Cai os acentos agudos e circunflexo das palavras, tá? Eles saem da jogada e agora opera, sem sombra de dúvida, pessoal, a parte da prosódia aqui, tá? Vou colocar uma outra palavra extremamente importante aqui, tá? Vou colocar essa daqui, por exemplo, tá? Só para a gente possa linkar esse conteúdo ainda. Herói, sem sombra de dúvida, ainda é acentuado porque é um ditongo de pronúncia aberto que não caiu, pessoal, nas regras de 2016, tá? Os ditongos que a gente vai estudar depois, el, ei e oi, perderam os seus acentos aqui agora em posição de quem? Paroxítona, e perderam os seus acentos em posição de proparoxítona, tá? Por isso que heróico, que antigamente era acentuado aqui agora, ele não é mais acentuado. Então, heróico para nós, ele vai agora, depois de 2016, ficar como heróico não acentuado, tá? Então, porque ele se encontra os ditongos de pronúncia aberta em posição de paroxítona aqui. O que acontece para o nosso herói? O nosso herói aqui, pessoal, é herói, tá? Ele ainda é acentuado porque ele ainda está em posição de oxítona. Eu vou acrescentar agora aqui zinho, tá? Um diminutivo nessa palavra aqui. Também sem sombra de dúvida, nosso sufixo aqui. Então vai ficar como? Vai ficar heróizinho. Olha que curioso agora aqui. Tá correta a palavra? Extremamente correta.
Fabrício, mas eu não tenho que colocar um acento aqui? Não, pessoal. Esse acento agora, com o acréscimo do nosso sufixo, nesse sufixo que vai fazer o diminutivo da palavra, ele agora sai de cena aqui, tá? Que na verdade era o nosso acento agudo aqui. Ele sai de cena e entra quem? A parte da prosódia, que vai se preocupar com a correta tonicidade das palavras. Então, olha aqui. Heróizinho. Tá? Onde é que está a tonicidade agora? Quando a gente pronuncia heróizinho, a gente pronuncia heróizinho ou heróizinho? Exato, pessoal. A nossa tonicidade agora está em posição de quem? De paroxítona. Portanto, não existe uma paroxítona terminada em quem? Não existe uma paroxítona terminada em o. Então, pessoal, a gente tem que cuidar esses acréscimos de sufixo. Olha uma outra palavra que pode ser que ela dê dúvida. Órgão. Tá? Olhem essa palavra aqui, pessoal, como ela é complicada. Por quê? Tu tem um acento gráfico e ao mesmo tempo tu tem quem? Um sinal dito sinal diacrítico aqui. Concorda comigo? Exato. Por quê? Porque esse sinal diacrítico aqui agora, quem é esse sinal diacrítico aqui para nós? Esse sinal diacrítico vai ser quem? O nosso tio aqui agora, que vai marcar a nasalização, tá? O que que acontece nessa palavra aqui agora? Vou acrescentar um sufixo também. Então eu vou acrescentar o sufixo aqui agora, órgão mais o nossozinho. Então fica como órgãozinho, né? Tá? O que que acontece com essa palavra aqui agora? Órgãozinho. Órgãozinho, ele vai perder o nosso acento agudo. Esse acento agudo, ele sai de operação aqui. Mas o que não sai de operação aqui é o nosso tiozinho aqui, né? Concordo comigo? Porque agora esse tio, ele vai marcar a nossa dito que nasalização da palavra, tá, gente? Então eu tenho que cuidar. Eu tenho que cuidar porque por mais que eu tenha ali o nosso tio que marca a nasalização das vogais A e O, ele não sai desse circuito. Quem sai desse circuito sempre, pessoal, é o nosso acento agudo e o nosso acento que circunflexo. O tio, ele não sai porque ele vai marcar a nasalização, ou seja, apenas isso. Olha como isso aqui é extremamente curioso, pessoal. Ó, órgãozinho. Ah, Fabrício, mas aqui a sílaba tônica não, pessoal. A sílaba tônica, ela vai se encontrar onde? Ela vai se encontrar aqui. Porque a acentuação gráfica tem a ver com acento agudo e tem a ver com quem? Com o nosso acento dito acento circunflexo na língua portuguesa, tá? Então, apesar de nós termos um sinal aqui também, tá? Que é o nosso tio que vai marcar a nasalização, ele não é aqui uma acentuação gráfica. Essa acentuação agora aqui, ela se encontra incorreta, tá, pessoal? Então vamos voltar lá, só para motivo de conhecimento essa partezinha, tá? A gente não errar mais. O que que acontece? Se nós pegarmos agora rápido, nós vamos pronunciar rápido, rápido, rápido. Certamente rápido para uma questão eufônica. Então a nossa tonicidade agora aqui, gente, o que que acontece? A nossa tonicidade está em posição de proparoxítona. Nossa tonicidade em posição de proparoxítona e nossa tonicidade em posição de proparoxítona, tá? Então, todas as proparoxítonas são acentuadas. Quando vocês quiserem estudar esse conteúdo, pessoal, sempre tentem estudar da seguinte maneira. Usem esse formato aqui, tá? Esse formato aqui é um formato da nossa divisão silábica. Como assim? Aqui está a oxítona, aqui está a paroxítona e aqui, como consequência, a nossa dita proparoxítona. O que que acontece?
Vou só colocar aqui e vou colocar a regra. Vamos imaginar que eu vou colocar aqui dentro assim, ó, tá? Quando vocês estiverem estudando, coloca aqui dentro desse jeito. Todas as proparoxítonas são acentuadas, tá? Só coloquem ali dentro, pessoal, tá? Que vocês possam entender que todas as proparoxítonas, obviamente, quando tiverem a tonicidade em posição de proparoxítona, elas são obrigatoriamente acentuadas. O que acontece? Uma dica bem importante quando nós estudamos as proparoxítonas, paroxítonas e oxítonas é que a gente não estude as paroxítonas na sequência, tá? Não é essa sequência aqui que eu quero que vocês aprendam. Eu quero que vocês aprendam uma outra sequência, tá? É quase se fosse parecido desse jeito aqui, pessoal, tá? Vamos imaginar assim, ó, que eu dividisse agora em dois. Que eu dividisse em oxítona e que eu dividisse agora em proparoxítona. Deixa as paroxítonas para depois, até porque são mais regras, tá? Porque se vocês souberem as proparoxítonas, que são todas acentuadas, vocês têm uma regra. E as oxítonas são acentuadas, terminadas em A e O, seguida S em ENS. Então, o circuito de 1 mais 5 totaliza quantas? Totaliza 6 regras, tá? O que acontece? 6 regras com mais 1, acho que tem aqui, possivelmente deva ter 16, 18, 20 regras aqui agora. Então já dá um rol mais ou menos de 24, 25, 26 regras. Então, sabendo as proparoxítonas que a tonicidade vai se encontrar aqui, que todas são acentuadas, e sabendo que as oxítonas, que as tonicidades vão se encontrar aqui e que elas são acentuadas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, que entra o singular e plural, mais o nosso em ENS, nós fizemos as paroxítonas por eliminação, tá? Vou pautar agora as oxítonas e depois a gente vai pautar as paroxítonas para que a gente possa entender, tá? Então vamos lá então, pessoal. Só vou agora sair aqui e vou colocar agora na nossa dita que oxítona. As oxítonas acentuadas são as oxítonas terminadas em A e O, seguidas ou não de S, o nosso em ENS. Então, o que acontece agora aqui? A nossa parte da prosódia, que vai se preocupar com a correta tonicidade, vai estar em posição, sem sombra de dúvida, de oxítona. Contudo, agora é uma oxítona acentuada. Lembrando que existe também as oxítonas não acentuadas, tá, gente? Que é o nosso caso de quem? Que é o nosso caso do cateter. Que aqui agora, sem sombra de dúvida, vai operar a nossa parte da prosódia, que vai se preocupar com a correta tonicidade, da qual já falei para vocês que as nossas palavras na língua portuguesa são compostas de sílabas tônicas e sílabas átonas. Obviamente, uma sílaba tônica e o restante átona, tá? A grande sacada é saber o que é oxítona, paroxítona e proparoxítona, saber onde é que está essa tonicidade. Porque se eu pegar, por exemplo, uma palavra, essa palavra aqui, masseter, tá? Eu, por exemplo, já não saberia nem o significado dessa palavra aqui. Então, essa palavra para nós ela é extremamente complicada de saber a tonicidade, porque ela não está presente dentro do nosso dia a dia, do nosso vocabulário. Essa palavra aqui é uma palavra que a gente vê mais na parte de quem? Técnica em enfermagem, médico e assim sucessivamente. Pessoal que trabalha mais, que orbita mais na parte da saúde, tá? Não quer dizer que esses profissionais também falem de maneira correta, mas também não quer dizer que eles falem de maneira errada, né, pessoal? Tá? O que acontece agora? Essa palavra aqui, quem é que saberia o significado? Muitos de vocês não saberiam o significado dessa palavra. Se não saberiam, a gente teria que pesquisar no Google ou até mesmo no nosso dicionário denominado quem? No Volpe, tá, gente? Mas o objeto aqui agora para de explicação é o seguinte: eu falo masseter, masseter, masseter. Teoricamente a gente tenta fazer agora o que? Algo relacionado catéter, né? Como masseter. Não tem nada a ver, pessoal. Nada a ver mesmo. Tanto é verdade que essa palavra aqui ela não é acentuada,
tá? Ela não é acentuada. Bom, se ela não é acentuada, a tonicidade não poderia estar aqui, porque todas as proparoxítonas são acentuadas. E a nossa tonicidade, pessoal, ela não poderia estar onde? Não poderia estar aqui, porque senão seria que uma paroxítona terminada em R. Não. Então a tonicidade dessa palavra, ela se encontra onde? Ela se encontra em posição de oxítona. Mas ela é uma oxítona não acentuada, diferente do nosso quem? Do nosso café. Fabrício, se me perguntassem numa prova, lá na parte da prosódia, tá? A nossa parte da prosódia, que masseter tem a mesma tonicidade de café, sem sombra de dúvida, pessoal. Mas agora, se me perguntasse lá na parte de acentuação gráfica, agora eu não posso dizer a mesma coisa. Porque aqui ela não é acentuada, mas ela tem a tonicidade em posição de oxítona. Aqui ela é acentuada, porque ela é uma oxítona terminada em E. Então, prosódia está extremamente correto. A acentuação gráfica não, pessoal. Tá? Tem que cuidar isso aqui. O que acontece agora ali, pessoal? Vamos dar mais uma olhada. As nossas oxítonas são as terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S. E o nosso em ens, tá? Inclusive tem até uma partezinha aqui no nosso ditongo de pronúncia aberto el, ei, oi, que já se encaixam dentro das nossas oxítonas. Esses ditongos de pronúncia aberto aqui eu vou trabalhar eles separadamente depois, tá? Então, sofá, café, cipó, você. Então a tonicidade aqui, pessoal, tá em posição sem sombra de dúvida de quê? Sem sombra de dúvida de oxítona aqui. Quando nós trabalhamos oxítonas, a gente trabalha concomitante com as oxítonas os nossos monossílabos tônicos. Por quê, pessoal? Deixa eu só colocar aqui de novo para que vocês possam entender. Bom, se a gente está trabalhando agora aqui, fiz só um quadradinho, tá, gente? De oxítona. As oxítonas são as terminadas em A, são as terminadas em E, O, A e O, seguidas ou não de S, mais que o nosso ens aqui. O que acontece quando nós trabalhamos os monossílabos? Trabalhamos os nossos monossílabos tônicos. Ou seja, existe monossílabo átono? Sim, sem sombra de dúvida, pessoal. Sem sombra de dúvida, existem os monossílabos átonos também, tá? Isso aqui é uma coisa que a gente tem que ter muito em mente. Por quê? O que são os nossos monossílabos átonos? Posso colocar aqui uma sequência. São os nossos artigos, tá? Aí eu poderia colocar o, a, os, as, os nossos pronomes, tá? Oblíquos. Aí eu poderia colocar o me, o te, o se, o nos, o vos, pronome relativo. Aí eu poderia colocar o que, quem, o advérbio, tá? Então são vários, pessoal, pronomes átonos, tá? Advérbio, por exemplo, um advérbio de negação, o não. Poderia colocar as conjunções e assim sucessivamente, pessoal. Tudo aquilo que é átono e que seja monossílabo com a única sílaba, tá? O e, nem, mas, o, que dá uma ideia de alternância, e assim nosso etc, sucessivamente. O que acontece com nossos monossílabos tônicos? Os monossílabos tônicos acentuados são o nosso A, E, O, seguidos ou não de S, em. Opa, opa, opa. Aqui que tá a grande sacada, pessoal. Tu não tem quem agora, tu não tem o nosso ens. Monossílabo tônico para nós são apenas 3. A, E, O seguido de S, ens. Isso aqui, pessoal, é o nosso monossílabo tônico. Porque quando tu estuda concomitante as oxítonas automaticamente, elas estão aqui dentro, A, E, O seguido de S e ens. E o que acontece? Se a gente pegar agora, passar apenas um risco aqui, a gente tira o ens, nós estamos trabalhando com quem? Nós estamos trabalhando com o nosso, isso mesmo, monossílabo tônico, tá?
monossílabos tônicos. Fabrício, me dá um exemplo de monossílabo tônico? Sim, dou um exemplo de monossílabo tônico, pessoal. Então, vou pautar agora aqui. Tá? Pá, pás, pé, pés e assim sucessivamente. Toda e qualquer palavra, pessoal, que ela termine agora com que a, e, o, seguido de s, em, ens, tá? Nossos monossílabos tônicos aqui agora, tá? Ah, Fabrício, de onde é que tu tá tirando esse material? Pessoal, esse material aqui eu tô tirando, tá? Do meu livro, da minha apostila, tá? Ela é uma apostila, deixa eu só colocar aqui embaixo, uma apostila composta de 242 páginas com 400 exercícios, tá? Ela tem a parte de língua portuguesa e mais a parte da nossa legislação municipal de Santa Cruz do Sul. Quem tiver interesse, pessoal, sinta-se à vontade para adquiri-la, tá? O que acontece agora aqui, gente? Pautei com vocês a parte de quem? Pautei a parte das oxítonas. Vou só puxar aqui para frente de novo. Tá? Pautei a parte dos monossílabos tônicos, dos quais eu pedi para que vocês estudassem junto, tá? As oxítonas concomitante com o monossílabo tônico. E depois, né, que eu iniciei, na verdade, com a parte das proparoxítonas. O que eu quero estudar com vocês a partir de agora? Eu quero estudar com vocês a partir de agora as nossas ditas o que? Paroxítonas, pessoal. As paroxítonas, o rol é um pouco maior, tá? Então vou colocar aqui. Vou colocar novamente esse quadradinho. Esse quadradinho é extremamente importante, tá, gente? Por que ele é importante? Porque aqui dentro, queira ou não queira, opera 3 elementos. Quais elementos, pessoal? Opera, sem sombra de dúvida, nesse circuito, a nossa parte da prosódia. E opera junto nesse circuito aqui agora, porque tem 3 quadradinhos, a nossa parte de divisão silábica, tá? Então, divisão silábica. E, como consequência, entra, sem sombra de dúvida, na nossa quem? A acentuação gráfica aqui, tá? O que acontece agora aqui? Oxítona, paroxítona e nossas proparoxítonas aqui. Já falei para vocês, esse aqui é o número 1, ou seja, todas são acentuadas. Já falei para vocês o número 5, porque as oxítonas são acentuadas terminadas em A e O seguido S em ENS. Vou colocar mais um aqui, pessoal. Claro, esse aqui não existe, tá, gente? É como se colocasse agora aqui, tirasse essas oxítonas aqui e me colocasse os monossílabos. O monossílabos para nós tem o número 3, tá? Vou imaginar que esse quadrado todo, pessoal, aqui agora, tá? Todo ele fosse para onde? Fosse para cá, tá? Então, tirei as oxítonas e coloquei os monossílabos, porque monossílabos são os terminados em A, E, O, tá? Seguido de S, aí não tem o E em ENS. Aí coloquei exemplo, lá, las, pá, pé, as e etc, tá, gente? Vou só mudar para não ficar muito poluído o nosso material aqui, tá? O que acontece agora, pessoal? Acontece agora que nós vamos ter quem? Vou colocar o nosso quadrado de novo. Não vou acrescentar, tá, gente? Vou colocar o nosso quadrado e vou colocar apenas paroxítona. Então, a nossa tonicidade vai se encontrar onde? A nossa tonicidade vai se encontrar aqui no meio. Última, penúltima e antepenúltima. Então, a nossa tonicidade vai se encontrar na penúltima, tá? Tá? O que acontece agora, pessoal? As nossas paroxítonas são paroxítonas terminadas em alguma coisa. Paroxítona terminada em outra coisa. Paroxítona terminada em outra coisa. Então, a gente vai ter que olhar, sem sombra de dúvida, a nossa tonicidade. E a gente vai ter que dar uma olhadinha para cá para ver se encaixa. Ah, é uma paroxítona terminada em R, é uma paroxítona terminada em L, é uma paroxítona terminada em X, e assim sucessivamente, tá? Cuidem, pessoal, cuidem, porque agora vai se preocupar com a correta tonicidade, tá? Obviamente, dentro do circuito da nossa acentuação gráfica. O que acontece aqui? Nós temos agora as paroxítonas, são acentuadas, as terminadas em ditongo crescente.
Ditongo crescente, pessoal. O que é um ditongo crescente? Semivogal mais vogal. Então, ditongo é o encontro de uma vogal com uma semivogal ou uma semivogal com uma vogal na mesma sílaba. Então, tem um exemplo aqui, pessoal, sábio, tá? Sábio eu vou jogar novamente para cá. Transferir ele para cá. Então, sábio. Muita gente, pessoal, muita gente mesmo, na divisão silábica dessa palavra, vai fazer da seguinte maneira. Sabio, ou, para algumas pessoas, sábio. O que acontece aqui, pessoal? Aqui acontece algo denominado, aqui, sem sombra de dúvida, uma paroxítona terminada em ditongo crescente, porque aqui é uma semivogal mais uma vogal, portanto, acentuado, encaixa-se em uma das regras de acentuação gráfica. Aqui, pessoal, vi cair a última vez apenas em 2008, tá? Isso não cai mais, mas eu tenho que colocar para vocês. Tá errada essa divisão silábica, pessoal? Não tá errado. Vou repetir, não tá errado, porque tu tá trabalhando com uma proparoxítona eventual ou acidental. Isso mesmo, pessoal. Essa proparoxítona eventual ou acidental acontece sempre. Repetindo, acontece sempre com quem? Com as nossas paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Toda vez que a gente tem uma paroxítona terminada de ditongo crescente, a gente tem como consequência uma proparoxítona eventual ou acidental. Olhem um outro exemplo, pessoal. Miséria. Sem sombra de dúvida, miséria. Paroxítona, porque a tonicidade se encontra aqui, é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Semivogal mais uma vogal. Posso ter uma proparoxítona eventual ou acidental? Sim, pessoal. Abriu margem para te ter uma proparoxítona eventual ou acidental. Então, é miséria, paroxítona terminada em ditongo crescente, ou miséria. Está extremamente correto, pessoal. Lembrando que esse conteúdo não cai em prova desde 2008, pessoal. Foi a última vez que eu vi esse conteúdo. Não sei, tá? Não sei se já não caiu em provas agora, tá? Eu acabei não pesquisando isso aqui antes de fazer o vídeo. Eu sei que o último que teve foi em 2008, pessoal, tá? Fabrício, se tivesse no dia da prova, eu sei que vocês vão me perguntar isso agora. Se tivesse no dia da prova a seguinte alternativa, A e B, desse jeito, miséria. E se tivesse desse jeito aqui, pessoal, miséria. O que eu marco? Sem sombra de dúvida, pessoal, marque miséria. Obviamente, olhem o comando da questão, né? Por favor, olhem o comando da questão. E se tiver essa daqui, tá? Ela se encontra errada para nós. Lembrando que existe, tá, gente? Que foi cobrada a última vez em 2008. Talvez tenha mais alguma coisinha um pouquinho mais recente, tá? A única que eu me recordo agora aqui com vocês é em 2008, tá? Porque quando eu faço esse vídeo, pessoal, eu não uso nenhum material aqui para me alçar, tá? Eu vou simplesmente me lembrando dos conteúdos e vou pautando para vocês. E o último que eu me lembro aqui dessa prova foi em 2008. Tanto é verdade que a branca que cobrou foi o CESP, tá? Hoje o nosso Sebrasp. Tá, gente? Cuidem com esse conteúdo aqui, proparoxítona eventual acidental. Tá? Se cair em prova, tanto é verdade que eu trabalho com as bancas do estado do Rio Grande do Sul, tá? As bancas do estado do Rio Grande do Sul, elas sempre vão operar, né, sob o prisma de uma paroxítona terminada em ditongo crescente, semivogal mais vogal aqui agora, tá? Vamos lá novamente? Então, tu tem régua, farmácia e história.
Obviamente, poderia muito bem colocar como proparoxítona eventual ocidental. Ré, gu, a, farmácia, história. Tá, gente? Toda vez que a gente tem agora as condições de uma paroxítona de tom crescente, tu abre margem para uma proparoxítona eventual ou acidental, tá? Tem que dar uma cuidadinha nesse conteúdo. Lembrando que isso aqui não cai há muito tempo, tá, gente? Quais são outras paroxias terminadas em ans, ãos, ão, tá? Então ali tu tem quem? Tu tem o tiozinho em cima, marcando a nasalização do A e o nosso O ali também, tá? Imã é uma paroxia terminada em órfãs é uma paroxia terminada em as. Órgãos é uma paroxia terminada em ãos. Bênção é uma paroxia terminada em ão, tá, gente? Então só cuidar. Paroxia terminada em ans, ão, ãos, tá? Depois nós temos o is, tá? Claro, aqui, pessoal, a nossa pronúncia não é taxi, tá? É táxi com som de KS, tá? Então, táxi é uma paroxia terminada em i. Biquíni, paroxítona terminada em i. Júri, paroxia terminada em i. E júris, paroxítona terminada em i. Isso, tá? Então, singular ou plural para nós aqui, pessoal, tá? Notem, pessoal, que a nossa tonicidade, tá? A nossa tonicidade está em posição de quem? A nossa tonicidade está em posição de paroxítona, tá, gente? O que a gente tem aqui agora? A gente tem agora o ons, O-N-O-N-S, tá? Entra mais a parte da física aqui agora. Como assim? Prótons, nêutrons, elétrons e o nome Nelson. Lembrando, pessoal, que Nelson é um nome próprio, tanto é que ele está vindo com letra maiúscula aqui, e que esse nome próprio, pessoal, deve respeitar as normas de acentuação gráfica. O que acontece? É muito comum, tá? Isso aqui eu noto no dia a dia também, porque eu sou professor de língua portuguesa em cursos preparatórios, tá? E professor de língua portuguesa em escola. O que acontece? É muito comum os nomes não virem respeitando a regra de acentuação gráfica, tá, gente? O que acontece aqui? Vão concordar comigo, pessoal, que quando a gente entra para dentro do Brasil aqui, ou qualquer estrangeiro também, ou se tu tá morando há muito tempo fora do Brasil e volta pro Brasil, tu não volta com a língua portuguesa de Portugal, tu volta com a língua portuguesa do nosso querido Brasil aqui, tá? E vocês concordam comigo que a gente deve respeitar as normas de acentuação gráfica? Sim, deve respeitar as normas de acentuação gráfica. O que acontece? Ângela, já vi, pessoal, sem acento. Sem sombra de dúvida, já vi. Fabrício, tá errado? Aí que tá, pessoal. Aí que tá. Muita gente vai achar que não tá errado. Mas vou tentar explicar para vocês, para que vocês possam entender como essa palavra se encontra errada. O que acontece com Ângela? Ângela, vai operar a nossa parte da prosódia. Muita gente já sabe que Ângela, quando a gente pronuncia Ângela, vem cá, preciso falar contigo. Olha aonde é que eu dei a maior tonicidade, onde é que eu puxei agora a sílaba com maior ênfase. O an, né, gente? Então, o que acontece? Aqui a gente tem o quê? Tem uma proparoxítona, portanto, todas as proparoxítonas são acentuadas. O que acontece agora quando tu não tem no teu nome próprio a acentuação aqui? Certamente a tua tonicidade não está em posição de proparoxítona. Então, quando tu vai falar Ângela, preciso falar contigo, tu não pode falar desse jeito. Tu vai falar Angela, preciso falar contigo. Ou Angela, preciso falar contigo. Notem que agora eu puxei agora a nossa tonicidade aqui e puxei a nossa tonicidade aqui, tá? E casualmente, pessoal, essa palavra, incrível que pareça, se ela não for acentuada aqui, a tua tonicidade é muito provável que seja em posição de paroxítona, tá? Me desculpem, tá, gente? Mas vocês devem respeitar as regras de acentuação gráfica. Claro,
É um nome próprio, tá? Então, é um direito personalíssimo de vocês, obviamente, vocês terem esses nomes, mas eles devem respeitar as normas de acentuação gráfica, tá, gente? Pronto, falei, tá? Então, deve respeitar. Se teu nome não é acentuado, ele, infelizmente, a tonicidade vai ser pronunciada de um outro jeito, tá? Então, agora, nesse caso aqui, seria como Angela. Então, teu nome não é Angela. Apesar de pronunciar Angela, no teu dia a dia deveria ser falado Angela. Concorda comigo, gente? Exato, é isso dali, tá? Porque queira ou não queira, vai operar aqui dentro, sem sombra de dúvida, a nossa parte da prosódia, que vai se preocupar com a correta tonicidade, tá, gente? Então tem que cuidar. Então aqui é muito provável que a tua tonicidade esteja em posição de paroxítona, tá, gente? Tem que dar uma cuidadinha nisso aqui. O que que acontece agora aqui? Olhem para a regra do nosso querido rouxinol. Rouxinol é um passarinho da floresta amazônica, tá? Então, rouxinol, RXNL. Sensível e fem caráter tórax. Então, paróxido terminado em L, paróxido terminado em N, paróxido terminado em R e paróxido terminado em X, tá? RXNL. Olha como são muitas regras aqui, pessoal. Então, depois tu tem na F, uns, médiums, tá? Médiums, álbuns. E o PS, agora entra a parte da academia, né? Bíceps, tríceps, fórceps, tá? Tudo com o nosso PS ali. E para finalizar, o nosso US. Bônus, vírus. Então, paróxido terminada em us, paróxido terminada em us aqui também. Pessoal, vocês devem estar me perguntando, Fabrício, tu tinha falado para nós que a gente poderia fazer por eliminação. Sim, dá para fazer por eliminação, pessoal. Como assim? Olhe para essa palavra. Fênix. Obviamente eu não acentuei ela, tá? O que que acontece aqui? Vamos colocar agora nesse quadradinho e vamos tentar fazer a divisão silábica dela? Vamos. Vamos colocar ela assim, aqui agora. Oxítona, paroxítona e proparoxítona para nós, tá? O que que acontece agora? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Já tem 1h07 de vídeo, tá? Não ficar um vídeo muito extenso, tá, gente? Já tô finalizando ele. Não, senão fica muito cansativo também, né? Tá? Então, o que que acontece aqui agora? Fênix, pessoal, em nenhum momento ela tem uma trissílaba. Porque fênix, na nossa divisão silábica, ela é feita desse jeito, né? Concorda comigo? Então, ela pode, sem sombra de dúvida, está operando agora aqui numa oxítona ou numa paroxítona. Concordo comigo? Não poderia ser uma proparoxítona porque todas são acentuadas e até porque tu não tem. Mas olhem, pessoal, como eu falei para vocês, aprendam esse conteúdo de proparoxítona e aprendam esse conteúdo de oxítona. Por quê? Porque é extremamente interessante, porque tu tem agora uma sequência de 1 mais quem? Vou colocar aqui agora. De 1 mais 5. Por que 1 mais 5? Porque todas são acentuadas e aqui são acentuadas terminadas em A e O, seguidas ou não de S, com mais o nosso ENS. Por que que eu sempre gosto de colocar desse jeito aqui, pessoal? Porque aí tu tem o número 6, tá? Que totaliza 5 mais 1, 6. Por quê? Porque agora, não... Dentro do nosso léxico, a gente já sabe que ela é acentuada. Por isso que eu coloquei ela, tá? Porque a gente já sabe que aqui terminou em X. Se terminou em X, não existe oxítona terminada em X, tá? Então, a tua tonicidade, ela não poderia estar aqui. Concordam comigo? Então, tu fala fênix ou fênix? Obviamente, fênix. Mas tu não fala com timbre aberto, tu fala com timbre o quê? Fechado. Então, seria uma paroxítona terminada em X. Por mais que tu não saiba, tu pode fazer sem sombra de dúvida por eliminação, pessoal, tá? Obviamente, não posso ser leviano em falar para vocês não estudarem. Porque isso aqui a gente pode fazer no dia da prova só quando dá aquele branco, sabe? Aquela folha branca do formato A4. Então, deu aquele branco, vocês façam por esse método aqui de eliminação, tá? Tu tem como fazer por esse método aqui, tá, gente? Então, o que que acontece? Nós estudamos as proparoxítonas, que todas são acentuadas. A gente estudou, sem sombra de dúvida, as nossas paroxítonas,
tá? Que agora o rol aqui é um rol um pouquinho maior e as nossas oxítonas concomitante com os nossos monossílabos, tá? Monossílabos tônicos, tá? Então, quero que vocês estudem as proparoxítonas, depois desçam para as nossas oxítonas juntamente com os nossos monossílabos tônicos, tá? E depois estudem de maneira isolada as nossas paroxítonas aqui. Lembrando, pessoal, tá? Que isso aqui é só uma palhinha das nossas regras de acentuação gráfica, tá? Eu vou trazer no próximo vídeo de acentuação gráfica, o vídeo de acentuação gráfica número 2, as regras especiais. Aqui nós estamos trabalhando com regras o quê? Regras gerais, tá? Regras gerais são diferentes das nossas regras ditas o quê? Regras especiais, tá? Pessoal, quem quiser acompanhar, acompanha o meu Facebook, tá? Professor Fabrício Schmidt, o meu Instagram também, fique bem à vontade lá, tá, gente? E até a minha página no YouTube, tá, pessoal? Tá? Curtam, compartilhem, ativem lá os sininhos, tá? É tudo de graça, pessoal. Quem não tiver condições, obviamente, de pagar um curso, alguma coisa ou outra, sintam-se bem à vontade para acessar a página. Se vocês tiverem dúvida, alguma coisa, só coloquem nos comentários. E me coloquem, por favor, também, pessoal, que eu sempre estou tentando ajeitar, sempre estou tentando melhorar as explicações aqui agora, se está bom ou está ruim, tá? Não deixem de fazer isso daqui, pessoal. Eu acho extremamente interessante, tá? Porque a gente vai lapidando, a gente vai melhorando o nosso conteúdo, tá? Meu muito obrigado e até o próximo vídeo, tá, gente?